Olá, pessoal. Muito prazer. O mundo inteiro está em grandes dificuldades por causa do corona, mas é muito gratificante quando Deus permite esse momento na qual nós podemos compartilhar as suas palavras. Hoje vamos ler em 2 Reis, capítulo 7, versículo 10. Por favor, abram em 2 Reis, capítulo 7, versículo 10. Do versículo 10 até o versículo 20, vamos ler. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos enfaimados, por isso saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade. Pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Até aqui nós lemos. Deus fez o coração para o homem. E todos nós temos este coração. E dentro do coração podemos guardar a palavra de Deus. E se nós guardarmos a palavra de Deus, nós seremos iguais a Deus. Mas ao contrário, se nós guardarmos a soberba no nosso coração, se ele não conseguir receber o coração de Deus, nós iremos ganhar uma imagem completamente diferente da imagem de Deus. Em 2 Reis, quando eu leio a Bíblia, aqui na Bíblia aparecem vários tipos de corações e Deus ele relata esses corações através da Bíblia. E é muito gratificante nós conhecermos estes corações. Na época da Guerra de 25 de junho, na época da Guerra das Coreias, aquele tempo, eu tinha 6 anos e realmente eu era uma pessoa que sempre estava fugindo. E foi uma guerra muito sangrenta. Mas nas regiões de Los Angeles, havia uma senhora que morava por lá e veio uma ligação numa noite tão tarde. Nossa, quem é para ligar neste horário? Alô? Recebi a ligação. Mãe, sou eu, o John. Ele se alistou no exército americano e estava lá em Okinawa, no Japão. E quando aconteceu a Guerra das Coreias, ele foi convocado para a guerra e ele entrou no campo de batalha. E naquele tempo, os meios de comunicação, também as notícias não estavam circulando muito bem. Também as ligações não eram frequentes. E ela escutou que os soldados americanos haviam morrido na guerra. Mas ela não tinha notícias do seu filho. E ela sempre estava preocupada. E numa noite, ela estava pronta para dormir. E o filho ligou para ela.
Mãe, sou eu, John. Ei, John, é você? Me fala onde você está? Mãe, acabei de desembarcar no aeroporto de Los Angeles. Mas, filho, você está saudável? Sim, mãe, estou saudável. Que bom, meu filho. O que você está fazendo aí? Venha logo para casa. Mãe, porém, eu estou aqui com os meus colegas. Amanhã de manhã estarei voltando para casa. Ah, tudo bem, meu filho. Venha rápido. Mas, mãe, eu tenho algo para pedir para a senhora. O que foi, meu filho? Eu tenho um colega aqui comigo. É um colega que eu conheci na guerra. Só que, infelizmente, mãe, ele pisou numa mina. Por isso, ele perdeu um braço, perdeu uma perna e também perdeu um olho. Nossa, filho, coitado dele. Ele deve estar sofrendo. Sim, é verdade, mãe. Mãe, será que ele não pode viver comigo em casa? Mas, meu filho, o que aconteceu com você? Você está muito sentimental depois que você foi para a guerra. Imagine se ele não tem um braço, uma perna. Como é que ele vai para o banheiro? Quem vai dar banho nele? Você não sabe o quão desconfortável é cuidar dessas pessoas? Mas, mãe, eu não posso fazer isso. Mãe, por favor. Não, filho, corte. Ele não tem a casa dele? Manda ele voltar para a casa dele. Tudo bem, mãe. Tá bom, filho, vem logo para casa. Sim, mãe. A mãe tem que estar saudável. Até logo, mãe. E ele desligou a ligação. Nossa, meu filho está voltando. Meu filho está voltando. Ela estava muito feliz. Nossa, acho que os amigos dele também vão vir. E a mãe não conseguia dormir. Ela foi para a cozinha e começou a cozinhar para o seu filho a comida que ele mais gostava. Estava fazendo a comida e assim chegou a noite bem tarde. Entrou no quarto do seu filho, pegou um paletó e começou a passar. Colocou uma flor no vaso da sua mesa. Ela estava muito feliz. Enfim, meu filho está voltando, meu filho. Meu filho está voltando, meu filho. A mãe estava muito contente. E no dia seguinte, naquela noite, ela não conseguiu dormir. Estava acordada, fazendo a comida para o seu filho, esperando por ele. E assim ela estava aguardando o seu filho. Só que o seu filho não chegava. Ah, acho que sim, porque deve estar com seus amigos. E eram 10 horas da manhã, mas ainda não havia chegado. Deu 11 horas da manhã e ainda não havia chegado. O que ele está fazendo? Deu meio-dia. A mãe não havia tomado o café da manhã porque ela queria tomar junto com seu filho. E aí, quando deu 1 hora da tarde, alguém ligou. Alô? Era uma voz de um homem desconhecido. Me desculpe, mas será que aí é a casa do John? Mas desculpe, quem é que está falando? É a polícia. Oh, mas o que aconteceu? É a mãe do John? Sim, sou eu. Fique calma. O seu filho, ele pulou lá do hotel e se matou. Venha rápido para o hospital. Estarei esperando pela senhora na entrada do hospital. A mãe ficou completamente assustada. Parecia que ela estava sonhando.
Meu filho que voltou da guerra, estão dizendo que ele morreu? O que está acontecendo? Ela não estava acreditando. Como que pode acontecer isso comigo? Pegou rápido seu carro e foi para o hospital. Encontrou com o policial. Policial, sem falar nada, estava levando ela pelo corredor do hospital e a mãe do John estava seguindo ele. E assim ele abriu a porta e entrou numa sala. E naquele leito alguém estava deitado. E aquele corpo estava coberto por um plástico branco desde a cabeça até os pés. E o policial chegou perto do corpo, pegou a ponta do plástico e começou a descer. Ela ficou bem assustada. Certamente era o seu filho amado que ela tanto esperava. Infelizmente, ele estava sem um olho, sem uma perna, sem um braço. A mãe ficou desesperada e não estava suportando, e ela abraçou o seu filho e gritou: John! Por que você não falou que era você mesmo, John? Por que você não falou que era você? E ela começou a chorar. Na verdade, o seu filho John não havia voltado para casa. Na verdade, o John Choi não havia voltado para casa, ele estava sendo tratado em outro lugar. Só que durante a guerra ele havia pisado numa mina e ele ficou inconsciente. Não sei quanto tempo passou, mas quando John abriu seus olhos, que lugar é esse? Nossa, aqui é um hospital. Certo, eu lembro que eu pisei numa mina. Nossa, mas ainda bem que eu estou vivo. Eu estou vivo. Ele queria se levantar, mas ele não tinha um braço, não tinha uma perna. Por mais que eu perca o meu braço, aquele braço, aquela perna que ele havia perdido, ele não ia poder recuperar. E assim, John foi levado para o hospital lá em Okinawa para ser tratado. E assim, ele subiu no avião com destino aos Estados Unidos. E o avião estava chegando perto de Los Angeles. E John começou a pensar profundamente. Quando eu parti dos Estados Unidos, eu parti bem saudável. Mas agora estou voltando assim deficiente. Se eu voltar assim, se eu desembarcar em Los Angeles, qual amigo vai me receber? Quem vai me aceitar assim? E ele começou a contar os seus amigos. E ele sentiu que nenhum dos seus amigos iria receber ele nesse estado. E aí John pensou: 2. A minha namorada também. Ela vai me rejeitar, ela não vai me querer. Mas pelo menos a minha mãe, ela vai me amar. Não. Será que a minha mãe também? Ela vai me rejeitar? Não sei direito. Ela olhando para mim nesse estado, não sei se ela vai me rejeitar também. Significa que nesse país dos Estados Unidos, um país tão grande, não vai ter uma pessoa que vai me aceitar, vai me receber. Não, pelo menos a minha mãe não. A minha mãe vai me receber.
porque a minha mãe me amou. Não importa a cicatriz do meu rosto, não importa se eu estou sem um braço, sem uma perna, nesse estado horrível. Ele ficou muito agoniado. E ele queria sentir o coração da sua mãe. E ele ligou para ela: mãe, eu tenho um amigo que eu encontrei aqui na guerra, mas ele pisou numa mina. Ele não tem uma perna, não tem um braço e não tem um olho. Mas quando ele escutou a voz da sua mãe através daquela ligação, foi uma voz bem gelada. Ei, filho, você depois que voltou da guerra, você está muito sentimental. Pense, filho. Se ele não tiver um braço, uma perna, como ele vai tomar banho? Como ele vai para o banheiro? Pense bem, filho. Eu não vou conseguir viver com uma pessoa assim. Mande ele para sua casa e volte para casa, filho. A mãe disse assim para ele. E John, nossa, a mãe vai sentir um grande incômodo por mim. Nossa, minha mãe, ela não vai mais gostar de mim. Então, não será melhor eu nem aparecer na frente dela assim? Nossa, se nesses Estados Unidos, um país tão grande, se não tiver uma pessoa que vai me receber, então, com qual esperança eu vou viver? E naquele instante ele optou pela sua morte, subiu lá no hotel e se atirou de lá. A mãe abraçou o corpo do seu filho, chorando, chorando e chorou. John, por que você não falou que era você, John? Todas as nossas infelicidades que nós encontramos na nossa vida, a maioria da infelicidade, por exemplo, se acontece um problema, se encontra uma dificuldade, não é por isso que nós somos infelizes. A tua infelicidade, ela vai ser medida de acordo com teu coração. A cada dia que nós levantamos, aparece o sol, depois o sol se põe e vem a noite. Por exemplo, no país Kiribati, na bandeira desse país tem um desenho de um sol nascendo no mar. Tem um desenho de um sol nascendo do mar. E tem um ditado lá em Kiribati. Uma criança perguntou para sua mãe: Mãe, mãe, aconteceu um perigo. O que, meu filho? O sol afundou no mar, mãe. Já que ali é uma ilha, né? O sol nasce do mar e se põe no mar. Mãe, quem é que vai socorrer o sol? Filho, não se preocupe, disse a mãe. Sabe, lá no fundo do mar, tem muitos anões que vivem lá debaixo do mar. Sabe o que eles fazem durante a madrugada? Eles pegam o martelo e começam a bater no sol. E aí, quando o sol, né, com aquela forma de bola, quando chega de manhã, eles empurram o sol. E aí, o sol nasce e novamente ele afunda no mar. E aí, toda madrugada, os anões estão lá batendo no sol, empurram. Ó, preste bem atenção. Olha, amanhã de manhã o sol vai aparecer. Tem essa história lá em Kiribati. Realmente é um país que tem um mar muito belo. Então, eles acham que o sol sempre está nascendo do mar. E eles acham que esses anões, né, toda noite estão trabalhando. 1, 2, 3. Empurram o sol. E aí, o sol novamente afunda no mar.
Na nossa vida, quando nós encontramos um problema, uma dificuldade, realmente as pessoas sábias, diante desse problema, ele reflete, ele pensa desse jeito, pensa de uma outra maneira, e assim são pessoas que vão em busca de soluções. E assim essas pessoas, quando eles encontram esses problemas, eles buscam a Deus e pela graça de Deus eles podem superar as suas dificuldades. Mas as pessoas que têm arrogância no coração e são soberbos, existe o primeiro nível do pensamento, existe o segundo nível do pensamento, existe o terceiro nível do pensamento e o quarto nível do pensamento. Os arrogantes decidem os seus problemas somente no primeiro nível do pensamento. Mas quando estamos no primeiro nível do pensamento, se nós passarmos para o segundo nível do pensamento, o resultado do segundo nível do pensamento é bem melhor do que o do primeiro nível do pensamento. E se a gente pular para o terceiro nível, e no terceiro nível podemos encontrar resultados bem melhores do que o segundo e o primeiro. Se eu sou capaz de atingir o quarto nível, essas pessoas são pessoas que não fracassam, encontram sucesso em qualquer situação. Só que a maioria das pessoas acabam decidindo a sua vida no primeiro nível do pensamento. E toda a infelicidade, todo o fracasso são resultados que aparecem no primeiro nível. Por mais que você encontre uma infelicidade na sua vida, quando vocês olharem, vocês devem pensar: nossa, que infelicidade! Meu Deus, eu perdi uma perna, perdi um braço. Nossa, tô falando, viu? A minha mãe não vai gostar de mim. Só que eu achava que a minha mãe me amava. E eu falei que era o meu amigo que não tinha uma perna e um braço para ela. Mas se eu tivesse falado que era eu, ela teria uma outra postura. Então, pensando assim, ele estaria no segundo nível do pensamento. Peraí, a mãe, se está trazendo uma outra pessoa desconhecida, um deficiente, ela não vai gostar. Mas o seu filho, você acha que ela não vai aceitar o seu filho assim? A mãe, John, venha logo, meu filho. Nossa, você estava sofrendo demais. Acho que ficou muito decepcionado, meu filho. Mas agora a sua mãe, ela tá ficando velha. Eu não tenho muita coisa para fazer, filho. Qual o problema? Eu posso ser a sua perna, eu posso ser o seu braço, meu filho. Para o resto da sua vida, eu posso ser a sua perna. Nós podemos ser felizes para o resto da vida, filho. Ei, John, o governo concedeu o benefício de assistência social para você. E é um valor bem superior ao meu salário. E a cada mês. John, as pessoas aqui do meu bairro tiveram muitas pessoas que foram para a guerra e se sacrificaram. E é um grande orgulho, meu filho, você, em busca da paz e da liberdade da Coreia, você perdeu um braço e você perdeu uma perna, meu filho. As pessoas aqui do meu bairro estão fazendo alguns encontros e querem te convidar e querem escutar a sua experiência lá na guerra. Eles querem escutar como que vocês ajudaram a Coreia e tiraram a Coreia do comunismo. Assim, ele não ia escolher a morte. Certamente ele teria outras boas escolhas. Se você não tem perna, filho, podemos encontrar uma felicidade para você. Seria melhor se você estivesse saudável. Mas não tem o que fazer porque você já perdeu uma perna, perdeu um braço, filho.
Mas se você recebeu o amor da mãe, filho, só pelo fato de você voltar vivo da guerra, isso alegra o meu coração. Eu vou viver para ti, vou cozinhar, vou lavar as suas roupas, eu posso dirigir por você. Só por isso eu considero uma pessoa feliz. Certamente John poderia terminar a sua vida feliz. Mas a maioria das pessoas que são infelizes não por causa da infelicidade que elas encontram, mas porque não conseguem enxergar a felicidade que está por trás da infelicidade e só enxergam a infelicidade. Mas não é isso que acontece, pessoal. Assim como no dia seguinte o sol nasce de novo e aí vem a noite, mas os arrogantes, os soberbos, não querem pensar. Acabam decidindo tudo sobre a sua vida no primeiro nível do pensamento. Mas as pessoas sábias deixam o primeiro nível de lado e entram no segundo nível e ali encontram um resultado melhor, mesmo estando nas infelicidades. E assim, entrando no terceiro nível, melhor ainda, se a gente puder alcançar o quarto nível do pensamento, certamente a nossa vida vai ser diferente. Mas já que as pessoas não querem pensar, está relacionado tudo sobre a sua vida. Tem muitas pessoas que querem terminar a sua vida no primeiro nível e não querem passar para o segundo nível. Assim também acontece na vida espiritual. Suponhamos que eu pequei. Eu escutei que o pecador vai para o inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Estão dizendo que Jesus Cristo veio por nós. Estão dizendo que ele morreu pelos nossos pecados. Então, através da morte de Jesus Cristo, quais os benefícios que eu ganho? Através da sua morte, qual graça eu recebo? Se as pessoas pensarem um pouquinho sobre isso, podem ganhar um resultado surpreendente. Ele não precisa ser um doutor em teologia. Não precisa ser um doutor. Se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, então ele já pagou o preço do meu pecado. Então eu não preciso ir para o inferno. Eu estou limpo. O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Porém, a maioria, especialmente os ricos, pensam assim. A minha esposa diz que eu sou bem tímido. É verdade, eu tenho um pouco disso. Pessoal, quando eu era criança, passei por tantas dificuldades. Passei muita fome. Não me alimentei direito, eu era muito pobre. Eu nasci em 1944 e a Coreia foi independente do Japão em 1945. E a Coreia teve a sua independência em 1945. Em 1950 aconteceu a Guerra das Coreias. E quando eu estava no ensino fundamental, 30% dos alunos da minha classe não tinha pai, não tinha mãe, nenhuma parentela, todos eram órfãos. E assim a cidade levantava orfanatos, o governo criava estas crianças, dava comida para as crianças, mandava para a escola. 30% dos alunos da minha classe não tinha pai e mãe. Eu, em 1951, aos meus 8 anos, a minha mãe faleceu. Depois de um mês, o meu irmão mais velho foi para o exército. E o meu pai não ficava em casa porque ele dava um suporte lá no exército. E a minha irmã mais velha tinha 15 anos. E
A outra irmã tinha 13, eu tinha 8 e o meu irmão mais novo tinha 4 anos. Até hoje, quando eu como, quando eu vejo a comida na mesa, nossa, eu sinto aquela gratidão. Antigamente, quando eu passava fome, eu sempre lembro daquela época quando eu passava fome. Nossa, será que eu posso comer assim? Será que eu posso comer esse arroz? Me tornei pastor. Às vezes sou convidado para comer. E assim eles preparam aquela comida saborosa. Nossa, será que eu sou digno de comer tudo isso? Eu posso comer tudo isso mesmo? Por isso a minha esposa disse que eu sou bem tímido. Realmente, ao meu redor eu tenho bons irmãos, irmãs, estou morando numa boa casa, ando com um bom carro, visto boas roupas, como comidas gostosas. E eu, até hoje, eu gosto de comer. Estou tendo uma vida que antigamente jamais poderia imaginar. Realmente Deus permitiu esta graça para mim. Outra coisa mais gratificante é receber a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E outra coisa mais gratificante do que essa, agora sou pastor e estou pregando esta verdade. Uma coisa que eu não entendo, irmãos, por que vocês não querem ser pastores? Nesse mundo não há coisa melhor do que ser pastor. Quando eu subo aqui no púlpito para pregar, aquele irmão antes da salvação era mimado. Nossa, mas olha como ele mudou depois da salvação. Nossa, aquele não frequentava a igreja, mas agora está na igreja. Essas pessoas agora estão servindo ao Senhor, se tornaram um dos colaboradores da igreja, estão dizendo que querem entrar no seminário. Isso é muito emocionante. Hoje em dia, na nossa igreja, o pastor Yongju Park, que estava aí em Namyeon, ele voltou para a igreja. Esse irmão perdeu a sua esposa, ela faleceu. E estava sofrendo muito porque ele já não podia mais ministrar. Eu escutei que ele só estava dormindo em um container do seu amigo. E eu encontrei com ele. Encontrei com ele e permiti com que ele voltasse aos trabalhos do evangelho. E aí ele casou novamente. E ele foi para Namyeon. Quando eu vi o rosto desse irmão Park, nossa, ele está bem feliz. Nossa. Eles compraram um terreno aqui nessa cidade de Namyeon e construíram uma igreja. Eu vi o terreno que eles compraram, eu vi eles construindo a igreja. Nossa, estavam muito felizes. Muito, muito felizes eu vi eles. O irmão Yongju Park voltou, o irmão Chongdo Lee voltou, o Sono Chang voltou, também o irmão Mingyu Lee voltou. Esses dias eu estou jogando futevôlei com o irmão Sono Chang e também com o irmão Mingyu Lee. No caso do irmão Chang, ele é bem gordo, mas ele joga muito bem futevôlei. Só que eu vi, eles estão muito felizes. Eu vi, realmente eles estão felizes.
Tem pessoas que estão me xingando e reclamando. O pastor Oxo Park recebeu novamente o irmão Park porque é o sobrinho dele. Nem que seja o meu sobrinho, eu recebi ele de volta na igreja. Pessoal, irmãos, o filho pródigo voltou para a casa do seu pai. Será que essas pessoas não leram a Bíblia? O pai ficou tão feliz. Eu nem coloquei um anel nele, nem coloquei sandálias novas nele. Eu senti, nossa, Jesus Cristo deve estar feliz. Eu sei que nem todos disseram assim. Também ainda tem pessoas que ainda não voltaram para a igreja. Às vezes eu ligo para eles, mas eles não atendem a minha ligação. Ei, vocês também voltem. Voltem. Eu vi eles felizes agora dentro da igreja. Isso me deixa muito feliz. Nossa, quem sou eu? Quem sou eu? Uma pessoa como eu, Deus, quem sou eu? Ultimamente, eu recebi 2 cartas oficiais de 2 presidentes. Recebi uma carta do presidente da Colômbia e de Uganda. Eles mandaram uma carta para mim. Quem sou eu? Realmente eu não sou nada. Realmente eu não queria ser pastor. E agora eu posso viver para o evangelho. Por quê? Eu sei que pastor é uma profissão muito boa. E eu achava que eu não tinha dignidade para ser pastor. Depois que eu recebi a salvação em 1962, eu estava tão grato. Nossa, eu queria ofertar algo para Jesus Cristo, mesmo estando na igreja presbiteriana. Eu recebi a salvação sozinho, ninguém pregou o evangelho para mim. Eu descobri o segredo do perdão dos pecados. E já que eu não estava trabalhando, eu não tinha nem 10 centavos para ofertar, mas eu queria ofertar para Deus. E naquele tempo, tem uma canção que diz assim: por mais que eu chore com as lágrimas, eu sei que não vou poder pagar. Somente tenho esse corpo para ofertar. Eu cantei muito esse hino. Mas, uma pessoa como eu, quem vai usar? Eu nem imaginei que um dia seria pastor. Eu, pastor? Jamais! Como? Na verdade, eu fiquei tão grato pelo perdão dos pecados que eu queria dar algo para Deus. Por isso, eu pensei assim. Durante a guerra, depois que acabou a guerra, muitos homens morreram. Até no meu bairro tinha muitas casas que só tinham mulheres, não tinha homens na casa. Às vezes, quando eu visitava essas casas que estavam nessa situação, nos dias que chovia, eles colocavam os baldes debaixo da laje porque o teto estava com muito vazamento. E assim eram as casas. O quarto estava cheio de fumaça porque o piso também estava danificado. E assim eu vi várias casas nessas condições. E eu pensei, eu posso consertar o teto dessas casas. Também eu posso consertar o piso. Por isso, ficando velho,
envelhecendo. Imaginava eu consertando o piso e o teto dessas casas. Senhora, sim. Oh, agora o seu teto está perfeito. Agora não vai ter mais vazamento. Por isso agora a senhora pode dormir bem no seu quarto. Senhora, será que poderia dar um copo de água? Se era para Cristo, só de fazer esse trabalho, eu pensei que eu seria a pessoa mais feliz desse mundo. Uma vez eu fui na casa de um ancião da nossa igreja. Ei, Oxo Park, vem aqui. O que você está fazendo esses dias? Ancião, eu não estou fazendo nada. Será que você não quer entrar na escola de seminário? O quê? Primeira vez que eu estou escutando sobre essa escola de seminário. Que escola é essa? Ah, é uma escola que alguns missionários eles ensinam. E lá falam que você pode tomar café, pode comer chocolate. Acho que sempre me viam passando fome. Mas depois que eu recebi o perdão dos pecados, lá na igreja eu dizia para os jovens que eu havia recebido o perdão dos pecados. E depois de um mês, o pastor meio que me separou dos jovens. E assim eu fiquei isolado. Uma vez, eu peguei na maçaneta lá do salão dos jovens para entrar. Só que eu escutei do lado de fora que as pessoas que estavam ali dentro estavam falando de mim. Nossa, aquele Oxo Park, ele tá se achando. Eu conheço ele e ele tá falando que não tem pecado? Ele tá brincando com a gente. Eu posso entender porque juntos nós cometemos muitas maldades. E porque eu dizia lá na igreja que todos deveriam receber o perdão dos pecados, a igreja me isolou. Ei, Oxo Park, você tá falando que você é melhor que o pastor? O pastor fala que ele é pecador e você fala que não tem mais pecado? Realmente a igreja me desprezou. E o ancião, ele me disse: Ei, Oxo Park, você não quer entrar na escola de seminário? Por quê? Na nossa igreja havia um jovem e ele falava muito bem o inglês, com uma boa fluência. E ele foi para Tegu encontrar com o missionário Dick e ele traduziu o missionário. E aí ele ficou sabendo que as vagas estavam abertas para essa escola de seminário e mandou uma carta para o ancião da minha igreja. Estão abertas as vagas da escola de seminário, por favor, mande jovens para a escola. E assim eu entrei na escola de seminário. Naquele tempo eu não sabia, mas hoje eu sei que Deus fez eu fracassar, fechou todos os meus caminhos para me conduzir. Todas as orações que eu fiz antigamente foram respondidas por Deus. Pregar a palavra de Deus através de emissoras. Sabe quando aconteceu isso? Em 1960. 60. Ai, não me lembro direito. Quando eu era solteiro lá em Tegu. Ah, sim, 70. Em 1974, lembrei. Só que no ano passado, nós pegamos todas as emissoras deste mundo, não foi? Isso aconteceu no Natal. Agora nós estamos focados no culto de Páscoa. Todas essas coisas aconteceram por Deus. Irmãos, nós temos muitos pensamentos, na verdade. Mas eu espero que nesta noite deixem os seus pensamentos e se unam com o coração de Deus. Sinceramente, sinceramente, eu não era nada, eu não tinha nenhum caminho, eu não tinha nenhuma outra maneira. E assim, rapidamente, eu entrei na escola de seminário.
depois que eu me formei na escola de seminário. Enquanto outros alunos, né, tinham pessoas que estavam chamando eles, eu não tinha nenhum lugar para ir porque ninguém havia me chamado. E eu não tinha lugar para ir, por isso sozinho eu entrei na cidade de Acopton. Lá eu não conhecia ninguém. Quando eu fui para esta cidade, eu só tinha 3 refeições para levar. E eu tinha de $2 a $3. Quando eu desci na estação lá de Acopton, eu vi o ônibus, aquela estação tão miserável. E aí eu pensei, nossa, agora aqui eu estou sozinho. Por isso, durante 9 meses, eu passei naquela cidade com Jesus Cristo. Não tinha ninguém que podia me ajudar. Durante 9 meses, depois fiquei 1 ano e meio em Champarli, depois fui para o exército. E vivendo lá em Acopton e também em Champarli. E realmente deu para viver crendo em Deus. Quando eu fui para o exército, a pessoa quando vai para o exército, os mais velhos, eles dão dinheiro para levar para o exército. Mas eu não levei. E quando você entra no exército, eles fazem uma festa. E ali, né, eles fazem, todos os sábados, eles fazem uma festa e eles cobram $10. E eu disse para eles, eu não tenho dinheiro. Vocês podem levar todo o meu salário. Também podem levar o meu maço de cigarro. Não precisa pedir dinheiro para mim, eu não tenho dinheiro. E a minha casa não é rica para poder usar assim. Eu nunca participei destas festas. Eu acabei vivendo sozinho dentro da igreja. Não recebi uma vez o salário enquanto eu estava lá no exército. Vocês podem levar tudo, podem levar. E assim eu estava ali durante 3 anos, sem nenhum centavo. Mas Deus me protegeu de tudo. Uma vez eu escrevi uma carta de 5 páginas, só que não tinha selo. E naquele momento, né, no exército, havia um momento na qual eles enviavam as nossas cartas sem nenhum custo. Só que eu não conseguia enviar as cartas. E quando eu estava lá na fila, né, para o almoço, um soldado ele me disse: "Ei, soldado Park, que foi? Você fuma, não é?" "Ei, meu, eu não fumo." "Meu, por que você está falando assim? Eu vi um dia você fumando." E aí ele colocou o maço dele, né, na minha mão e desapareceu. E depois eu não consegui mais achar ele. Meu, o que que ele tá falando? Ele tá falando que eu fumo? Eu não fumo. Quando é que ele me viu fumando? E aí eu falei, será que dá pra trocar esse maço por uma outra coisa aqui no exército? Naquele tempo, aquele maço custava 35 centavos. E um selo custava 7 centavos. E aí eu troquei, né, aquele maço por 5 selos. Realmente Deus ouviu a minha oração. Eu senti isso no meu coração. Lá no exército, se eu tivesse dinheiro, eu ia depender do dinheiro. Mas já que eu não havia dinheiro, eu tive que viver dependendo de Jesus Cristo. Depois que eu me formei lá na base da comunicação, eu estava lá na portaria para sair. E quando eu estava pronto para me formar no exército, eu voltei lá para a base. Tirando a minha pistola e as balas, me roubaram todas as coisas. E naquele ano, eu era o maior veterano de lá. Se o veterano ele fala, vem aqui, todos se reúnam aqui. Ei, coloque a cabeça no chão. Em 10 minutos, todos se reúnem. Eu não sei se esses meus novatos, por eu ser crente, eles me desprezavam e roubaram todas as minhas coisas. Aí eu fiquei preocupado. E chegou no momento onde eu ia me formar no exército. E o soldado King, ele me disse, soldado Park, você não vai embora? Você não vai se formar? Você tem que devolver todas as suas coisas. Se você não devolver, você não vai se formar. Ah, tudo bem, eu já sei disso. E aí chegou um novo pastor e ele sabia que eu ia me formar. Era o pastor Jong Sok Lee, da região de Chungcheong. E era uma pessoa
muito boa. Ficou comigo durante um mês. Nós pregamos juntos o Evangelho. Um dia, o pastor me disse: Ei, soldado Park, você já devolveu todas as suas coisas? Ah, sim, pastor, já. E aí ele tirou do seu bolso $2,50. Ei, soldado Park, você pode usar esse dinheiro. Ah, tudo bem, pastor, obrigado. Não, eu estou pedindo para você aceitar, receber. Ah, pastor, tudo bem, pastor, obrigado. Não, eu estou pedindo para você receber. Pastor, eu vou receber por gratidão, obrigado. E eu chamei o soldado e falei: Ó, os outros soldados roubaram todas as minhas coisas. E tudo que eu tenho é esse dinheiro aqui. Então, pega esse dinheiro e resolva esse problema para mim. Ah, sim, tudo bem. E eu pensei, eu queria perguntar, todas as noites lá na igreja, eu orava para Deus me permitir dinheiro. Eu estava orando para Ele. Mas quem contou para o pastor visitar lá a igreja? Eu não perguntei para ninguém. Mas depois que eu devolvi todas as minhas coisas e eu me formei e saí do exército, no primeiro dia em que eu entrei nesta base da comunicação, se esse Deus estiver comigo, eu vou poder sobreviver lá no deserto de Saara. E também eu posso viver lá, sobreviver lá no Polo Sul. Deus está vivo. Exatamente, Ele nos conhece. Fora isso, depois quando fui para Kincheon, quando fui para Daegu, também encontrando os meus problemas lá. Em cada momento das minhas dificuldades. Quando a minha filha Unsuk nasceu, o meu irmão mais velho, eu estava no hospital e assim a minha filha nasceu bem no hospital. E no dia que a minha filha nasceu, foi o dia que o meu irmão mais velho recebeu o salário. Ele comprou um monte de coisa para nós. Realmente, agora eu vejo que foi muito incrível Deus nos ajudando em todos os momentos. Eu, na verdade, eu não sabia de nada. Mas pregando o evangelho, eu pude ver Deus trabalhando na minha vida e eu acho isso muito incrível. Essa vez também fizeram o meu documentário. Nem tenho as palavras para dizer sobre isso. Os irmãos fizeram um álbum de fotos sobre o documentário. Eles me mostraram uma amostra desse álbum. Senhor, eu não sou nada. Alguns dias atrás, lá de Camarões, o ministro da Juventude, ele disse para nós: nós iremos dar muitos prédios para vocês instalarem a IOF Center aqui. Por favor, venham e, por favor, venham e deem palestra de educação emocional para todos os nossos jovens. E assim ele reuniu todos os seus funcionários e nós tivemos uma videochamada junto com eles. O presidente da Colômbia mandou uma carta para mim. Por favor, conduza os jovens aqui da Colômbia. Ele mandou essa carta para mim, esse pedido. Nossa, eu queria chorar. Se acabar o corona, agora nós queremos implantar essa educação no mundo inteiro. Se a gente começar a publicar esses livros, nós podemos utilizar esses livros na educação desses jovens. Eu vendo os irmãos felizes e gratos pela salvação. Eu vendo, Deus respondendo às orações. Quando John Cho estava quase morrendo. Quando o missionário Nam também estava quase morrendo. Eu vendo muito desses trabalhos de Deus. Deus, as pessoas que não te conhecem são arrogantes. Tem muitas pessoas que conhecem o Senhor vagamente, mas acham que conhecem o Senhor. Em 2 Reis,
Quando eu li a Bíblia, aqui no capítulo 7, o homem de Deus, o servo de Deus, o que ele disse? Amanhã, a estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevadas por um ciclo à porta de Samaria. Mas quem é esse capitão do rei? Quem é ele? Para dizer, mesmo que Deus fizesse janelas no céu, como poderia suceder isso? Arrogante, foi soberbo diante de Deus. Por isso ele desprezou a Deus. No final, ele morreu. Quando os 4 leprosos foram para o arraial dos Sírios e ali viram aquela abundância de comida, de noite voltaram para a cidade para proclamar esta notícia e isso chegou até a casa do rei. E sabe o que o rei disse? Já que nós estamos enfaimados, eles estão escondidos por aí. E quando a gente sair, eles vão pegar a gente para invadir a nossa cidade. Por quê? Por quê? Porque o soldado e o rei, eles não estavam passando por essa dificuldade, porque eles tinham comida à vontade. Mas se eles estivessem passando fome, jamais eles teriam essa postura. E um oficial ele disse: Senhor rei, só restou 5 cavalos para nós. Nos permita a gente seguir eles. Chegando lá, os soldados da Síria tiveram que atravessar o rio Jordão. Eles tiveram que atravessar o rio. Só que no meio do caminho tinha tantas coisas, porque eles deixaram ali e fugiram. E assim estava amanhecendo. Temos uma notícia! Por favor, se reúnam, vamos para o arraial dos Sírios. Indo para lá, daquele lado estava vindo uma pessoa com a sua carroça. O que é isso? O que é isso? Oh, eu escutei as notícias desses 4 leprosos e eu segui eles e agora eu vi aquela carroça cheia de comida. Por isso eu trouxe para nós. Uau! Irmãos, se a gente sair um pouquinho do nosso pensamento, se a gente colocar o nosso coração na palavra de Deus, e se a gente deixar de lado o nosso pensamento e lermos a Bíblia, certamente nós iremos descobrir a graça e a bênção de Deus preparada para nós. Na verdade, eu não era nada. Até hoje eu não sou nada. Mas Deus, já que está trabalhando uma pessoa como eu, recebendo a graça de Deus, estou pregando o Evangelho, recebi o perdão dos pecados. O capitão, quando ele escutou, amanhã estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Já que ele está de barriga cheia, o que isso tem a ver com ele? Mas as pessoas que estão passando fome eram palavras de vida. Tanto o rei quanto o capitão disseram, mesmo que Deus abrisse janelas no céu, como poderia suceder isso? Oh, os nossos inimigos estão escondidos por aí. Somente as pessoas que estão de barriga cheias que falam assim. As pessoas que estão passando fome, mesmo que seja uma mentira, eles iriam. Não é verdade? Porque eu escutei que ali tem alimento. Vamos! Nossa, de tanto tempo que eu não vi o arroz, eu quero ver, eu quero saber se realmente ali tem arroz. Eu quero ver esse arroz. Porém, o capitão não comeu e morreu. Ele viu. Se o coração for arrogante, vai acontecer isso. Se eu tiver um coração humilde, nossa, eu pequei, eu cometi maldades, mas quero ver como Deus enviou Jesus Cristo para mim, como Ele perdoou os meus pecados com seu sangue. Se ele abrir a Bíblia e pesquisar a Bíblia com este coração, certamente ele vai ver. Os meus pecados foram perdoados, foram perdoados.
mas já que são arrogantes, só leram 2 linhas da Bíblia e não leram mais. Havia um irmão que morava em Daejeon e a sua mãe começou a reclamar para ele porque ela escutou que ele estava numa igreja herege. Ele queria levar a sua mãe para o retiro espiritual da nossa igreja. Mãe, você fica o dia inteiro aí no quarto e a senhora não está bem de saúde, por isso não está podendo sair de casa. Vamos passear comigo, vamos lá dar uma volta lá na montanha. Ah, tá bom, filho, gostei, vamos. E ela entrou no carro e ele trouxe ela aqui para a nossa casa de retiro de Tedok. Quando ela chegou aqui, ela viu aquele montão de pessoas e ela descobriu que ela estava no retiro espiritual. E ela ficou brava. Você me enganou, não é? E o filho disse: mãe, já que a senhora está aqui, não quer encontrar uma vez o pastor Park? Tá bom. Não tem nada que me impeça de encontrar com o pastor. E falaram que ela era bem inteligente. Quando ela era moça, ela era funcionária pública. E eu encontrei com ela. Eu falei: a senhora diz que tem pecado, não é? Sim, é lógico que eu tenho pecado. Vocês que são hereges dizem que não tem pecado. E eu abri a Bíblia. Eu abri em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Por favor, pode ler? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ela leu. Mesmo assim, a senhora é pecadora? Pastor, tô falando que eu sou pecadora. Eu disse: senhora, lê de novo então. E ela leu. Só que agora há pouco eu vi que do lado daquele deficiente, do lado dele, tinha um espírito maligno falando com ele. Seus olhos estavam obscurecidos. É certo que no versículo 23 diz que nós somos pecadores, mas no versículo 24 diz que nós somos justos. Só que incrível que as pessoas só conhecem o versículo 23 e não conhecem o versículo 24. Mesmo lendo de novo, não sabem que são justas e falam que são pecadores. E eu falei para ela: mesmo assim a senhora é pecadora? Pastor, tô falando que eu sou pecadora. Por que a senhora não acredita na Bíblia? Como assim eu não creio? Vocês que são hereges que não acreditam na Bíblia. Em o que a senhora acredita na Bíblia? Eu acredito nos 66 livros da Bíblia. Então, senhora, lê atentamente e veja o que está escrito na Bíblia. E ela ficou assustada. Mesmo assim, a senhora é pecadora? E ela não conseguia mais responder. E no dia seguinte, ela recebeu o perdão dos pecados. E até hoje, quando pergunto para sua nora se ela está bem, ela diz que agora ela está bem velhinha, não está podendo sair de casa. Mas às vezes ela liga para suas amigas para visitar ela na sua casa. E ela está falando: ó, na Bíblia está dizendo que eu sou justa e a Bíblia está certa. E a nora falou que ela está evangelizando. É muito gratificante. Já que nós pecamos e o nosso destino é o inferno, jamais nós podemos exaltar o nosso coração. Por que eu vou me achar inteligente se com coração humilde, se nós lermos atentamente a Bíblia sobre o pecado? Só que a maioria lê assim de qualquer jeito a Bíblia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 23 de Romanos 3 diz que nós somos pecadores. Mas no versículo 24 diz que nós somos justos. Tem muitas pessoas que são pecadores, mas não querem ler um versículo abaixo do versículo 23 e falam que conhecem a Bíblia. Só conhecem algumas partes da Bíblia
e dizem que conhecem toda a Bíblia. Na Bíblia está cheio dessas palavras que diz que fomos remidos, sou justo. A Bíblia repleta está falando disso. Mas Satanás fechou os nossos olhos para a gente não poder enxergar. E tem muitas pessoas que se acham pecadores. Tem muitas pessoas. Se nós lermos a Bíblia atentamente, algo incrível vai acontecer. Nós iremos descobrir que Deus está dizendo que nós somos justos. Se a gente ler atentamente a Bíblia, Deus está falando: amanhã, estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Deus está dizendo assim. Mas o capitão do rei, quem é ele para ficar se achando? Se é capitão, tá bom, é capitão. Ainda que o Senhor abrisse janelas no céu, como poderia suceder isso? Ele está falando que ele é o inteligente? Deus está falando que jamais se lembrará dos nossos pecados e que nós somos justos. Se a Bíblia diz que os nossos pecados foram perdoados, então foram perdoados. Se a Bíblia diz que nós somos justos, então somos justos. Se a Bíblia diz que nós somos santos, então somos santos. Os nossos pecados já foram perdoados. Mas os arrogantes nem conhecem a Bíblia, mas se fingem que sabem de tudo. Se acham e ficam falando que nós somos hereges. Realmente eu tenho muita pena dessas pessoas. Quanto mais nós conhecemos a Deus, tanto mais seremos humildes. Pecador como eu, recebeu o perdão, me coloco como justo. Eu sou justo perante meu Deus. Essa pessoa correta significa uma pessoa justa perante Deus. Eu tenho essa certeza que o sangue do Cordeiro, por este sangue eu fui remido. Se eles não cantassem, tudo bem, mas estão cantando com as suas próprias bocas, mas falam que ainda são pecadores no coração. É porque eles não pensam. Se Deus fala que nós somos justos, então somos justos. Se Deus fala que nós estamos lavados, então estamos lavados. E se Deus fala que jamais se lembrará dos nossos pecados, então Ele não vai se lembrar. Mas infelizmente Satanás nos enganou. E todos se acham inteligentes. Mesmo não sabendo de nada. Mesmo não sabendo a Bíblia. Tem muitas pessoas que se acham que sabem. Se nós lermos atentamente a Bíblia, jamais podemos dizer que nós somos pecadores. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus está dizendo que nós somos justos. Se Deus diz que eu sou justo, então eu sou justo. Não importa o que digam. Se Deus fala que eu sou justo, quem é Ele para dizer o contrário? E dizer que é pecador? Estão cometendo um grave erro. Eu acredito na palavra de Deus. Eu sou justo. Não pela minha própria justiça, mas eu digo que sou justo por Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, tanto mais eu estou convicto. Mais convicto, mais convicto. Eu tenho muitas coisas para contar. O capitão do rei. Esse evangelho tão precioso ele não aceitou. Amanhã, estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Nossa, é uma notícia tão abençoada.
Não tem uma notícia mais abençoada do que essa. Se tem, é essa. Eu não tenho mais pecado. Deus jamais se lembrará dos nossos pecados. Não tem outra coisa melhor do que essa e ainda não aceitaram? Eu, no mês de outubro de 1962, eu aceitei essa verdade da Bíblia. A partir do momento que eu recebi o perdão dos pecados, eu pude ver Deus me ajudando em todos os lugares que eu fui. Irmãos, parem de fingir que sabem da Bíblia. Se não sabem, não queiram debater, perguntem. Em qual versículo da Bíblia diz que os meus pecados foram perdoados? Em qual versículo da Bíblia diz que eu sou justo? No versículo 23 de Romanos 3 diz que eu sou pecador, mas no versículo 24 diz que eu sou justo. E na Bíblia aparecem várias partes sobre esse assunto. Só que as pessoas não conhecem toda a Bíblia e acham que sabem e falam à toa que são pecadores. Por favor, leiam mais a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos justos. Jamais me lembrarei dos seus pecados para sempre. Assim diz o Senhor. Deus diz que perdoou os nossos pecados e jamais se lembrará dos nossos pecados. Assim diz o Senhor. Eu acredito nessas palavras. Por isso, Jesus Cristo perdoou todos os meus pecados. Eu estou pregando este evangelho. Todos nós éramos pecadores, mas esta verdade que diz que através da morte de Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. Eu acreditei, eu estou pregando. Eu estou muito feliz. Eu espero que vocês também possam jogar fora os seus pensamentos, possam conhecer exatamente o coração de Deus dentro da Bíblia. E se vocês acreditarem nesta palavra, creio que Deus derramará a sua bênção sobre todos nós. Obrigado, vamos orar. Senhor Deus Santo, nosso Pai, nós te agradecemos. O capitão do rei, ele tinha muitos estudos, mas ele não conhecia o Senhor. E ele achava que ele era mais correto do que o Senhor. Por isso ele rejeitou a palavra de Deus e foi amaldiçoado. Senhor, permita um coração humilde dentro de nós, que nós possamos alcançar a Tua graça, que possamos viver seguindo as Tuas palavras. Nos ajude para que o nosso coração não se exalte segundo os nossos pensamentos. Agradecemos porque Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados na cruz e com Teu sangue Ele nos lavou. Nós damos toda honra e todo poder ao Senhor. Senhor, esperamos que todos que estão nesse retiro possam estar cheios da Sua palavra e também possam receber o perdão dos pecados, possam ser justificados, ser santificados e assim possam olhar para Ti, Senhor, e receber a Tua bênção. Abençoe o nosso retiro. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Thou my everlasting portion, more than friends are life to me. All along my
journey, Savior, let me walk with thee, close to thee, close to thee, close to thee.